Bom dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live de hoje, nosso devocional de hoje, seguindo a nossa ordem cronológica, como estamos fazendo no nosso plano de leitura bíblica, nesse modelo OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então, temos feito isso ao longo deste ano e tem sido uma bênção. Estamos aqui também semanalmente com a nossa leitura bíblica e dessa forma, assim, juntos, né? E assim a gente vai meditando na palavra, aprendendo mais do Senhor e avançando, né, gente? Que coisa maravilhosa! Bom dia! Bom dia, minha gente, Cacazinha, bom dia! Bom dia a todas aqui, né? A todos aqueles que vão assistir depois também, enfim. Vamos lá, minha gente. Vamos começar, então, porque hoje nós vamos falar então de 1 Samuel capítulo 28, sobre essa história, né, da mulher de Saul encontrando essa feiticeira. Então vamos lá, eu já vou orar para a gente dar graças a Deus por esse tempo e desfrutar da presença do Senhor, aprendendo mais sobre Ele a partir da sua autorrevelação, né, a palavra dele. Amém, gente? Então vamos lá. Deus, obrigada, Paizinho, por esse dia, por mais esse dia, Senhor. Obrigada, Pai, que o Senhor possa encher as nossas vidas, Senhor, com a Tua presença, Senhor, com o Teu Espírito Santo, a ponto de transbordar. Que aquele conhecimento, Senhor, que a gente possa ter no dia de hoje, alimentados aqui pela Tua palavra, Senhor, possa transbordar das nossas vidas para aqueles que nos cercam, Paizinho. Que nós possamos entender essa responsabilidade que temos de que quando aprendemos do Senhor, Deus, não é para guardarmos essa palavra para nós apenas, mas para que a gente possa transbordar na vida daqueles que nos rodeiam, Senhor Deus. Que nós possamos ser uma bênção, Senhor, onde quer que nós pudermos estar, Senhor, seja no trabalho, em casa, com as pessoas, Senhor, que nos cercam. Nós queremos em tudo glorificar ao Teu nome, Paizinho. Fala conosco nesta manhã, Deus, apesar de mim, apesar de nós. Peço que o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém, minha gente. Então vamos lá, né? Vamos lá. Bom dia, minha gente. Tati linda. Vamos lá. Então, a gente vai começar hoje, a nossa leitura de hoje, né, lá em 1 Crônicas, do capítulo 3 ao capítulo 5. Nós vamos começar, então, hoje em 1 Samuel, capítulo 28. Esse capítulo ficou, né, ainda das nossas leituras anteriores, mas bastante gente, né, perguntando sobre esse capítulo. Então, vamos fazer a leitura juntos aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. 1 Samuel, capítulo 28. E diz assim, ó. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Eu paro aqui nesse versículo 2 para dizer que o que estava acontecendo aqui, quem era o grande inimigo do povo de Israel nesse período aqui, né? Nós já passamos por essa leitura, mas dentro desse momento o inimigo de Israel eram os filisteus. E Davi, então, né, para se proteger da perseguição de Saul, ele vai ficar, né? Ele vai buscar esse refúgio aonde, gente? Justamente no exército inimigo, né? Então, ele fica ali nesse exército dos filisteus, mas ele é tido como o braço direito lá do rei de Aquis, né? Aquis, o nome dele. Então, a gente vai ver sobre isso, o que acontece, Davi se escondendo, e o que acontece? O rei chega para ele e fala assim, Aquis, né? Fala para ele assim, olha, é o seguinte, agora nós vamos batalhar contra Israel. Gente, como que Davi ouve, né?
uma história dessa? Como que Davi pensa, meu Deus do céu, agora é contra o meu povo, eu vou ter que guerrear contra o meu povo. Então não estava fácil para Davi, gente, essa situação aqui, né? Tava bem complicada essa situação para ele, porque até então ele estava sendo ali cuidado, ele recebeu até uma terra, Ziklag, para ficar, né? Então a gente vê essa situação aqui, essa tensão em Davi. Da mesma forma, esse capítulo vai mostrar para nós também a tensão tanto dos filisteus de um lado quanto dos filisteus de outro lado. De um lado, Davi, porque ele estava dentro do exército dos filisteus, né? E o rei achando que Davi estava do lado dele. E do outro lado, nós temos o rei Saul, que estava com muito medo do exército dos filisteus. Então, são os dois reis, Davi e Saul. Os dois atemorizados por causa dessa batalha, né? Dessa guerra que aconteceria aqui. Então, vamos continuar lá. Agora a gente vai passar, Davi fica aqui, porque a gente vê a menção dele nesses dois primeiros versículos de 1 Samuel 28, e agora passa a história para Saul, tá? Então vamos para o versículo 3, e aqui a gente vai até o final, para a gente estudar essa parte aqui. Então diz assim: já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Saul já tinha mandado todo mundo embora. Já tinha decretado, feito uma lei lá para mandar tirar esse povo todo da terra. Ajuntaram-se os filisteus e vieram a acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Há outras traduções que dizem feiticeira e outras que dizem vidente, né? Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Então, até aqui, até o versículo 8, o que a gente vê aqui, né? Saul indo, né? E a Bíblia vai dizer aqui para nós que Saul procurou, ele consultou a Deus. Por que, gente, que ele consultou a Deus? Porque ele queria ele estava arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito, ou ele queria buscar a Deus, né, para ter intimidade com o Senhor, para resgatar a sua relação com o Senhor. O que ele queria, né? Então a gente vai ver aqui que a motivação de Saul em procurar ao Senhor foi a motivação do medo, né? Ele estava o quê? Com muito medo dos filisteus. E a gente vai ver que aqui já estamos no final da vida de Saul. Saul, seu reinado dura 40 anos, tá? Então o reinado dele dura 40 anos. E lá no início do seu reinado, quando ele então escolhido como o rei de Israel, a gente vai ver que no início, né, ele até parecia que seria a pessoa que estava se mostrando com uma certa humildade, mas logo no segundo ano, o orgulho já tomou conta do coração dele, né, a inveja, a cobiça, tudo isso, e o afastou do Senhor, e ele nunca mais, né, buscou a esse Senhor. Então aqui a gente vê no final da sua vida, ele buscando a Deus. Por quê? Porque ele estava com medo do exército dos filisteus,
tá? Então a gente vê essa situação aqui, porque lá no início, né, quando ele foi escolhido, lá em 1 Samuel, no capítulo 9, que é justamente o capítulo que vai falar sobre a escolha de Saul como rei de Israel. Ok, gente? Até aqui? Então, a gente vê aqui, né? Então, ele foi procurar. E é muito interessante porque Saul, ele vai procurar quem? Uma médium, sendo que ele mesmo tinha eliminado todas essas pessoas, né? Ele tinha mandado matar, mandado perseguir. Então, assim, ele mesmo, como rei, já tinha feito isso. Ele já tinha acontecido em 2 situações anteriores que Samuel, o profeta Samuel, que nós vemos que ele já estava morto neste capítulo, né? Inicia já falando sobre isso. Mas nós vemos aqui que em 2 situações, se eu não me engano, no capítulo 13, deixa eu só confirmar para vocês anotarem. Isso, no capítulo 13, deixa eu deixar marcadinho aqui. No capítulo 13, a gente vai ver que Saul, né, ele ouve uma direção do profeta Samuel e ele não obedece essa direção, né? Ele acelera, ele antecipa e ele mesmo faz aquilo que somente o sacerdote podia fazer, que eram os sacrifícios ao Senhor, diante de um momento de pressão ali no capítulo 13. No capítulo 15, nós vemos outra desobediência de Saul à voz do Senhor através do profeta Samuel. Então a gente vê com esses lampejos aqui, né? A gente vê que Saul já estava distante do Senhor. Ele não queria obedecer a Deus, né? E muito menos ao profeta Samuel. E é muito interessante porque aqui, durante a vida deles, de Samuel e Saul, Saul não obedeceu aquilo que Samuel dizia. E agora a gente vê, ele estava desesperado, motivado pelo medo e pelo desespero. Ele vai atrás de querer ouvir a voz daquele profeta que em vida ele não ouviu. Vocês vejam que coisa? Em que momento nós estamos de Saul? A decadência do homem. Olha a loucura do homem. Então a gente vê aqui, né, que começa a história contando justamente isso. E eu acho muito interessante o versículo 6, que fala assim: consultou Saul ao Senhor. Ele ainda consulta ao Senhor. Por quê? Porque ele estava querendo buscar a Deus? Não, gente, porque ele estava querendo o quê? Ele estava querendo uma resposta diante da ameaça que ele estava vivendo, tá? Porém, o Senhor não lhe respondeu. Então, Deus não respondeu a ele, né? Por nenhuma forma, nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por nada. Ele não respondeu, porque Deus é soberano. E ele vai falar quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então, diante da ausência de resposta de Deus, daquilo que Saul queria, o que ele faz? Ele fala: então eu vou atrás de uma médium. E ele descobre que tem uma lá em Endor. Ele atravessa, inclusive, gente, é por isso que ele vai todo fantasiado, né? Para ele não ser ali reconhecido por aqueles que o conheciam. Naquela época não tinha foto, né, gente? Não tinha nada disso. Então, assim, as pessoas que moravam em outras cidades não conheciam as feições de Saul. Então, mas o exército ali, né, algumas pessoas ali conheciam e ele poderia ser reconhecido ali, imagine. E ele passa por ali e vai até Endor. Olha o que acontece então. Então ele se disfarça, ele vai até aquela mulher, no versículo 8, e ele diz: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Ele é bem claro que ele quer que fale dessa forma, e me faça subir aquele que eu te disser. Aí diz assim, versículo 9, diz assim: respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas-se lá da minha vida para me matares? Né? Então, assim, talvez essa mulher já estivesse fazendo o seu trabalho ali de uma forma muito sigilosa. E ela vê uma pessoa chegando e pedindo isso, ela fala o quê? O quê? Vocês estão querendo me matar? Né? Vocês estão querendo me matar? Vocês sabem que o Saul, o rei, disse que era para matar todo mundo. Então,
Ela mesma, sem reconhecer que era o rei Saul, né, que estava ali. Então a gente vê isso. Então versículo 10 fala assim: então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. É interessante, né, que ele está fazendo algo completamente abominável ao Senhor, né, buscando a necromancia aqui, e ao mesmo tempo ele fala do nome do Senhor, né? Muitas vezes, gente, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós estamos em desobediência e pedindo para Deus nos abençoar naquilo. Deus me abençoa nisso, sendo que estamos em desobediência ao Senhor. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. E, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste? Fazendo-me subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos, e por isso eu te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Versículo 17. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te disse, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O contra Amaleque foi justamente o que nós falamos em 1 Samuel capítulo 15. É lá que conta essa história, o que Saul apronta aqui, tá? Versículo 19 fala assim: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz e, arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu palavras da tua serva e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e o matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois de levantarem, se foram naquela mesma noite. Olha só, gente. Olha só. Aqui, esse capítulo é um dos capítulos, né? Um dos capítulos mais difíceis mesmo. Por quê? Porque nós não temos uma resposta direta, né? Uma resposta clara e específica. Nós vamos retirar desse estudo, dessa leitura, a certeza de um princípio de Deus para as nossas vidas. Mas esse é como um daqueles textos que muitas vezes nós não temos uma resposta clara sobre com quem foi que eles encontraram aqui, né? Assim, diretamente, nós não temos. Então, temos muitos teólogos, estudiosos, comentaristas que falam sobre, são três principais, né, vertentes sobre esse texto aqui, né? O primeiro que eu vou dizer para vocês é que tudo aquilo foi uma encenação, né? Foi um teatro.
A vidente, a feiticeira, fez de conta, né, que viu alguma coisa ali, falou para ele, era uma coisa encaixável, né, e aconteceu isso. Há quem pense dessa forma. Há também uma outra vertente que fala que justamente era Samuel mesmo, né? Que subiu ali, que não haveria outra possibilidade de não ser Samuel, que seria o próprio Samuel ali, que já tinha morrido, mas que Deus o fez subir ali e falar com Saul, com aquela vidente, enfim. E há uma terceira, né, vertente sobre esse capítulo aqui, que diz que não foi Samuel e que foi um espírito, né, que subiu, um demônio, né, alguma coisa assim no mundo espiritual, que subiu ali e não era de fato o Samuel. Então, diante disso, gente, nós temos, né, essas três vertentes aqui. Então, eu vou dividir com vocês aquilo que eu creio, né? Eu creio que esse aqui não era o Samuel. E diante disso, aquilo que a gente vai pegar de textos bíblicos aqui para amparar essa ideia, tá? Sobre esse capítulo. Mas mesmo diante disso, nós vamos fazer esse estudo aqui no dia de hoje e depois o princípio. O princípio é para todos, né? Isso que é maravilhoso das Escrituras Sagradas. Então, quando nós vemos isso daqui, o que eu entendo que isso daqui não era o Samuel, era porque diante dessa situação, a gente vê que Saul estava em torno, estava buscando o quê? Uma resposta de Deus. A gente vê que, olha como começa aqui, né? Deus, ali ó, no versículo 6, quando Saul consulta ao Senhor, Deus já tinha dito que Deus já não tinha respondido. Então, assim, é aquilo que a gente sabe, Deus, ele vai falar quando ele quer. Não é porque nós insistimos numa resposta imediata de Deus que ele vai dar aquela resposta para que a gente está pedindo. Não, ele vai responder quando ele quiser responder, tá? Então, diante disso, a gente já vê aqui que Deus não ia falar. Então, se Deus não falou, né, com ele, com o Saul ali, por que Deus falaria depois através disso, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro texto, então nós vamos ver aqui vários textos bíblicos, né? Eu gosto de estudar aqui mesmo com vocês. Então, o primeiro texto que nós vamos ver hoje está em Deuteronômio, no capítulo 18, tá? Deixa marcadinho, porque nós sempre vamos voltar para esse texto aqui. Então, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 11. Deuteronômio, a gente vai explicando aqui, tá bom, gente? Ó, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10. Olha lá. Vamos ler do 10. 10 e 11. Diz assim, ó. Não se achará, isso aqui é a lei de Deus para o povo de Israel, tá? Então diz assim, ó. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha isso aqui. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aí diz assim, ó. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Versículo 14, tá? Porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então era abominação à lei do Senhor buscar essas coisas aqui, né? Então a gente já vê aqui, porém a ti o Senhor Deus não permitiu, isso não era permitido. Então Deus não estava nesse negócio aqui, tá, gente? Olha só. A primeira coisa, vamos agora para Levítico, capítulo 19, versículo 31. Levítico 19,
31. Diz assim, ó. Volta um bocadinho aí. Levítico 19, 31. Diz assim: não vos voltareis para os necromantes, que era aquela feiticeira, era aquela médium, né? Era aquela pessoa que nós vimos lá em 1 Samuel capítulo 28. Diz aqui: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tá? Então Deus deixa bem claro aqui na sua lei. Tá? Agora vamos para outro texto. Salmo 115, versículo 17. Vamos lá para Salmo 115, versículo 17. Esse capítulo todinho aqui, né, de Salmo 115, você pode deixar aí para sua leitura depois, né, que vai falar justamente sobre isso, sobre a gente confiar, né, somente em Deus. Só existe um Deus, o Deus. Então lá no versículo 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ou seja, os mortos não se comunicam com os vivos, tá? Não se comunicam com os vivos. Agora vamos para mais um texto, que é, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver qual o texto mais que a gente vai ver. Tá, por enquanto é isso. Sobre a consulta que ele teve àquela feiticeira. Então a gente já vê que isso é abominação, tá? Isso é abominação para Deus. Deus não está nisso. Então, o que acontece? Ele, motivado pelo seu medo e pelo seu desespero, ele buscou o quê? Um caminho que não fazia parte daquilo que Deus tinha para o seu povo. Né? Então a gente vê que ele está em desobediência e que isso só revela quão decadente estava este homem, Saul, quão distante do Senhor ele estava, não só espiritualmente, como ele estava fisicamente, quão distante ele esteve de Jerusalém. Ele passou pelo exército inimigo para chegar nessa mulher. Isso revela também como ele estava distante do Senhor. Tá? Isso tudo é importante da gente observar aqui. Então, quando ele vai, busca aquela mulher, e a Bíblia vai dizer assim, né? Ali, ó, no versículo tão certo como vive, versículo 11. Então disse a mulher: quem farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, Samuel. Ou seja, ele estava buscando Samuel. Então, o que faz, né? Os olhos dele estão para Samuel. Qualquer coisa que aparecesse ali, ele ia dizer que é Samuel. Porque o desejo dele, a busca dele, a fome dele era por encontrar Samuel. Presta atenção, gente. A fome dele. E quando a gente olha para esse texto aqui, olha isso. Ele estava com fome aqui mesmo. Tanto que a gente vai ver que no final do capítulo, a gente vê que o homem cai desmaiado. E até a própria feiticeira fala: esse homem precisa comer, gente. Está com fome. Né? Então a gente vê que tudo isso está, né? Essa fome, essa busca por encontrar o Samuel faz com que ele veja, até se aparecesse qualquer coisa na frente, ele ia dizer que era Samuel. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós vemos aqui é que ela faz-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. O que você está vendo? Eu quero saber o que você está vendo. Então a mulher respondeu: vejo um Deus que sobe da terra. Há outra tradução que diz assim: eu vejo um ancião. E ela diz assim: como é a figura? Como que é a figura? Saul pergunta, né? Vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. Aqui a gente vê, né? Na verdade, o Saul entendeu. Ele imaginou, por quê? Porque a sede dele era por aquilo, ele queria ver aquilo. Então ele buscou por aquilo, então ele entendeu que aquilo ali, então esse daí é o Samuel. Então Deus não quis me responder por todas as formas, quando eu consultei a Deus, ele não quis me responder, mas agora, procurando uma feiticeira, ele me responde. Não faz sentido, né? Não faz sentido.
Então ele diz assim, entendendo que era Saul, inclinou-se com o rosto em terra. Aí a Bíblia vai dizer assim, né? Que Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Ou seja, né? Se a gente sabe que existe o céu, né? Se a gente entende que Samuel estava com o Senhor, né? Então ele não viria da terra para cima, né, gente? Ele está no céu com o Senhor. Ele já está no paraíso com o Senhor. O primeiro ponto aqui, me angustiaste fazendo-me subir, né? Ele diz aqui. Então, o primeiro ponto que faz um alerta para nós. Como assim? Não faz sentido. Aí ele diz assim, ó. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim, já não me responde. Ou seja, se Deus não responde, então o Samuel, vindo debaixo da terra para cima, né, como está acontecendo aqui, vai dar uma profecia. Ou seja, Samuel foi um homem que serviu ao Senhor. Ele profetizou em nome de Deus. Como que depois de morto, se fosse o caso de ser este Samuel, ele não profetizaria em nome de Deus? Nós vemos aqui que ele vai falar para ele. Ele fala duas coisas para ele, olha isso. A primeira coisa que ele fala é o que já aconteceu. E o inimigo das nossas almas, gente, ele não sabe o que vai acontecer para frente. Ele sabe o que já aconteceu. Então, todo esse mundo espiritual que existe, em Efésios no capítulo 6, né, nós vamos ver que o Senhor vai dizer para nós sobre o mundo espiritual que nós vivemos. Né? Que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Tá? Então nós vemos isso lá em Efésios no capítulo 6. Então existe um mundo espiritual que nós estamos inseridos. Então existem os anjos e existem também os anjos caídos, os demônios. Então o que acontece aqui? Essa pessoa, né, esse ser que aparece aqui, né, ele vai profetizar, ele vai dizer, na verdade, duas coisas. As coisas do passado, prestem atenção, aquilo que já aconteceu, e também ele vai profetizar sobre aquilo que irá acontecer, tá? Sobre aquilo que já aconteceu, ok, ele fala assim, ó. Saul diz, né, que ninguém quis falar com ele, que Deus não se manifestou e ele veio buscar ali, então. Então aqui a gente já vê um forte indício de que isso aqui não podia ser de Deus, né? Que Deus, ele vai falar quando ele quiser falar. Aí ele diz assim, ó. Ele vai dizer que o Senhor rasgou o seu reinado e o deu a Davi, né? Nós vemos que isso aconteceu, mas isso era coisa do passado, o inimigo sabe disso, né? Satanás sabe que isso aconteceu. Isso já havia, o próprio Saul sabia disso, né? Que o rei Davi agora tinha sido ungido o rei, como rei de Israel. Então isso já aconteceu. Então do passado ele fala aquilo que realmente aconteceu. Mas agora ele começa a profetizar aquilo que iria acontecer. Samuel era profeta do Senhor. E ele começa então a profetizar. Prestem atenção e vamos comigo aqui. Ele diz assim, ó. Porque o Senhor fez, versículo 17, tirou o reino de sua mão e o deu ao seu companheiro Davi. Ok, isso aconteceu no passado. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que no furor da sua ira, que foi o que eu falei para vocês em 1 Samuel capítulo 15, acontece com Amaleque. E o versículo 19 fala assim, o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. Está dizendo assim, que Deus, o profeta agora está dizendo, né? O ser como Samuel está dizendo daquilo que vai acontecer. Ele diz assim, olha, é o seguinte, amanhã vai morrer você, Saul, né? Você e os teus filhos serão entregues, serão todos mortos, tá? Ele está dizendo aqui. Então, todos vocês estarão comigo. Nesse momento, então, Saul cai no chão e acontece tudo isso aqui. Agora eu quero ir em cima desse texto aqui, dessa profetada, né? Dessa profetada que esse ser fala. Então, olha só o que acontece aqui. Ele diz então que Saul e os seus 6 filhos, Saul tinha 6 filhos, eles morreriam e seriam entregues para os filisteus no dia seguinte, tá? Nós vamos ver primeiro, né? Estariam junto com ele. Primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é que
Samuel foi um homem dedicado ao Senhor e ele estava com o Senhor. Saul, afastado do Senhor, ele não seguia o mesmo caminho e não teria o mesmo destino que Samuel estava tendo. Então, eles não poderiam estar no mesmo lugar depois de mortos, ok, gente? Então, aqui a gente já vê a primeira coisa que não faz sentido com essa profetada que esse ser estava falando. Vamos para Isaías, capítulo 8. Vamos lá, Isaías, capítulo 8, versículo 19. Deixa aberto aí a tua Bíblia. Vamos lá, Isaías, capítulo 8, versículo 19. A Bíblia diz assim. Vamos do 19. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando a gente vê esse texto aqui, o Senhor é bem claro e ele fala assim: vocês vão consultar sobre os vivos por aquele que já morreu? Que sentido faz isso? Para que você vai consultar aos mortos sobre os vivos? Para que você vai consultar aos mortos sobre uma palavra que você quer daquele que vive e vive para sempre? Não faz sentido. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A Bíblia vai dizer assim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim, olha isso aqui, gente. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha isso. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar quem não tem a sua fé fundamentada em Cristo Jesus e na sua palavra. Até o Satanás. Ele faz isso para quê? Para nos enganar. Então, gente, Hebreus, deixa eu ver se eu anotei um texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Vamos lá comigo. Hebreus 9, versículo 27 e 28. Diz assim, meu Deus, gente. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então aqui a Bíblia está dizendo que a pessoa morre uma vez só. Então não tem isso de, segundo a Bíblia, não existe isso de reencarnação. A pessoa morreu uma vez, ela vai reencarnar em outro corpo, e a alma vai sendo, como é que fala? Vai melhorando, né? Não, gente. Morreu uma vez, morreu e acabou. É por isso que nós temos essa vida aqui, para nos dedicarmos ao Senhor, para nos entregarmos ao Senhor. E estabelecermos e participarmos do estabelecimento do seu reino celestial ainda nessa terra aqui. Então não existe isso. Isso é abominação para o Senhor. Exatamente, evoluindo. Isso é abominação, conforme a Bíblia. Então o que acontece? Muitas vezes nós vamos atrás disso para quê? Para buscar respostas que Deus não deu. Então a gente vai nos mortos. Como busca nos mortos aquele a quem vive? Não, gente. A palavra de Deus está dizendo. Isso é abominação, isso é tristeza para Deus. O que o Senhor deixou? Ele deixou a palavra, para que a gente possa saber e sermos dirigidos pelas suas palavras. Então, olha isso. Ele vai me dar princípios
Pode ser que Deus, através da sua palavra, não te dê uma direção clara. Faça isso, faça aquilo. Mas existirão princípios para que você possa escolher com sabedoria a decisão que você vai ter que tomar para a sua vida. Na Bíblia existem princípios. Por mais que ele não diga, faça isso, faça aquilo. Diretamente. Pode ser que ele faça, pode ser que ele traga para você uma revelação miraculosa. Pode ser, ele é Deus, ele faz conforme ele quer. Mas, à medida que ele não fala, eu não posso forçar uma situação. Para que ele fale comigo de qualquer forma. E eu chegue para o Senhor, eu não aceito isso, Deus. Fala comigo. Eu determino. Né? A gente chega diante de Deus. A gente vai em busca de respostas. A gente vai em busca de direções, de palavras imediatas. Mas isso só revela o nosso coração imaturo e infantil, que não sabe esperar com paciência no Senhor, a sua voz, e aprende a ser esticado pelo Senhor. No momento de espera, no momento de silêncio de Deus, é que nós vamos revelar a confiança que temos nele, em esperar com paciência pelo Senhor, quando ele quiser falar. E aí a gente vai em busca de respostas, a gente vai em busca de signo, a gente vai em busca de o que os astros dizem, o que as pedras dizem, o que a energia diz. Aí vai vivendo a vida cheia de amuleto, achando que a bênção do Senhor está naquilo. E a gente vai buscando isso e vai revelando o quê? Um coração imaturo, infantil, que nunca provou de esperar em Deus, de descansar no Senhor. Nunca. Então, quando a gente vê isso aqui, e agora vamos para as profetadas, né? Nós acabamos de ler sobre esse texto que fala sobre a pessoa morreu uma vez só, sobre as palavras que essas pessoas, elas não dizem palavras de Deus, né? As profecias, quando não são confirmadas pelo Senhor, elas não são do Senhor, né? Então, muitas vezes, nós estamos atrás de palavras proféticas, né? A gente enche cultos de igreja quando tem, hoje é quinta-feira profética, quinta-feira profética na nossa igreja. A igreja, lota de gente. Por quê? Queremos respostas. Queremos o fast food espiritual. Queremos passar pela igreja, receber uma palavra direta. Sabe o que a gente não quer? Compromisso. Preguiça espiritual. Seja honesto. Seja honesta. Como que está a tua relação com o Senhor? Preguiçosa, preguiçoso espiritual? Né, gente? A gente muitas vezes é. E por isso que cultos de noite profética lotam igrejas. Por quê? Porque as pessoas querem isso. Querem uma resposta imediata para o seu alívio. Igual Saul. Igualzinho. Porque Deus não quis falar. Deus não falou por sonho, por urim, por visão, por profetas, não falou por nada. Saul falou assim, eu vou dar o meu jeito. Eu vou buscar essa resposta da minha maneira. E nós fazemos igual. Nós talvez não vamos em uma necromante, mas nós vamos nesses cultos proféticos para ouvir uma profecia. Você quer ouvir uma profecia? Leia a Bíblia. Gente! Sabe o que os profetas faziam? Os profetas anunciavam a palavra de Deus e conduziam o povo para o arrependimento. Os profetas, todos eles, levantados pelo Senhor, tiveram uma vida difícil, onde as pessoas não queriam ouvir a sua palavra. E o que vemos hoje? Pessoas indo atrás de pessoas que se dizem profetas do Senhor. Que são o que, na verdade? Adivinhos, adivinhadores.
Eles querem adivinhar, eles dão uma palavra muitas vezes genérica, aí você, igual Saul, entendendo que era aquilo que você queria ouvir. Ai, tô entendendo, ai, essa palavra aqui faz sentido com aquilo ali que eu tô vivendo, é isso. É isso, gente. Na verdade, estamos fazendo igualzinho Saul. E isso só revela a corrupção do nosso coração, a distância que estamos do Senhor, a nossa fragilidade emocional, a nossa fome por saciar a nossa carência. Sabe por quê? A nossa carência. Sabe por quê? Porque não encontramos ainda a fonte inesgotável, suficiente, que é Cristo Jesus, revelado na sua palavra profética, a Bíblia. A Bíblia. Meu Deus, gente do céu. Mas vamos agora continuar aqui então. Então Deus fala, né, que aqueles que falam as profecias não se cumprem, não são profetas do Senhor. E nós vamos ver que este aqui, né, este homem aqui, esse ser que aparece, ele faz profecias. Né? A gente vai ver aqui, porque que eu creio que não era o Samuel. Samuel era profeta de Deus, ele entregava a palavra de Deus e o que ele entregava se cumpria. E esse ser aqui, ele vai entregar palavras proféticas, vou dizer profetadas, e não se cumpre, minha gente. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que Saul morre junto com seus filhos. Quantos filhos? Saul tinha 6 filhos. Então vamos aqui para ver o que vai acontecer. Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 e 2. Vá mais para frente um bocadinho que a gente vai ver o que acontece nessa batalha aqui entre Israel e o povo os filisteus, tá? Então diz assim em 1 Samuel capítulo 31, verso 1 e 2, diz assim: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Saul tinha 6 filhos. Morreu apenas 3, não morreram todos os filhos. Tanto é que aqui em 2 Samuel nós já lemos isso, né? Esses dias, olha, veja aqui em 2 Samuel capítulo 2, passa um bocadinho para frente aí, versículo 8, diz assim, nós lemos isso daqui, né? Diz assim: Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, isso aqui em outro momento, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o constituiu e o fez passar a Maanim, ou seja, não morreu. Isbosete, nós já falamos sobre ele aqui, né? Eu coloquei o meu caderninho com o nome dos personagens e Isbosete estava lá. Filho de Saul não morre ali, ou seja, uma profetada que não se cumpre, minha gente, tá? Então a gente vê que todos os filhos de Saul não morrem ali, morreram apenas 3 dos 6. E Saul também, né, não morre pela batalha, mas ele se suicida. Olha lá, vamos voltar lá para 1 Samuel 31. E diz assim, ó, no versículo 3, tá? Vamos continuar. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, tá? Ali a gente vê que Isbosete, né, permanece, ele é salvo ali, por Abner o salva. Então diz assim, versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: versículo 3. Agravou-se a peleja contra Saul, né? Essa peleja que estava tendo, essa guerra que estava tendo entre Israel e os filisteus. E diz assim, ó: agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito o temeu. Mais uma vez, ele estava morrendo de medo. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim, me humilhem, né? Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha o que acontece. Ele se mata. Ele se suicida. Saul. Ele não é morto pelo exército dos filisteus. Ele mesmo se mata. Mais uma profetada aqui, né?
que não acontece. Deixa eu ver, agora 1 Samuel, deixa eu só ver se está nesse texto. Deixa eu confirmar se está nesse texto. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, tá? 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, diz assim: os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquizua. Os nomes das suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical, tá? Aqui nós temos o nome de alguns desses filhos de Saul, tá bom, gente? Então, o que nós vemos aqui nesse texto, né? Voltando lá para esse texto. A gente vê que as profecias, né, que ele fez, que esse ser fez, não se cumprem. E a gente vai ver, e eu quero finalizar com a cereja do bolo desse estudo aqui de hoje, né? Pra gente ter esse entendimento sobre isso, e como eu falei no começo, né? Existem vertentes sobre esse capítulo, né? Essa é a forma que eu compreendo esse capítulo aqui. Então, mas eu quero trazer para vocês e a gente vai fazer o nosso caderno. Fiquem comigo mais 10 minutos aqui, gente. Olha lá. Foi mentira, né? O Amalequita lá, ele vai dizer, mas ele inclusive morre por causa disso. Ele estava querendo ganhar ponto com Davi, dizendo que tinha matado o inimigo de Davi, né? Isso a gente vê lá em 2 Samuel. Ele achou assim que ele ia chegar e ia ganhar a medalha de o soldado de honra, né? No final, ele foi morto porque falou: quem é você que matou o ungido do Senhor, né? Então, a gente vê que acontece justamente o contrário. Então, aqui a cereja do bolo. Cadê a cereja do bolo, gente? Fique aí mais 10 minutos, porque eu quero falar mais uma coisa com vocês bem importante. Então, vamos agora para ver o reino de Saul, né? Que ainda, aqui ele já morre aqui, né? E a gente vai vendo toda essa decadência e o que o Senhor fala sobre esse seu reinado. Vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10. Abre lá comigo. Gente, é sensacional. E por que 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 ao 14, tá? A Bíblia diz assim, ó. Aqui, esse texto de Crônicas, ele vai dizer sobre a morte de Saul, tá bom? Então, olha o que esse texto diz. Ele diz assim: morreu Saul por causa da sua transgressão